Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, que legal ter você aí. Não esquece, clica no gostei, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu aqui na TV FNP, ativa o sininho. O Caminho FM, TV FNP, O Caminho FM 20 anos, TV FNP também com a gente no YouTube, você acompanhando aí. E aqui, senhoras e senhores, Frei Vitório Mazzuco, deu certo. Que bom, boa tarde, Eric, boa tarde, Luci, e todos os que nos acompanham pelas mídias, a minha saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem, paz e bem. Deu certo e a gente conseguiu trazer aqui o Frei Vitório Mazzuco, para a gente bater um papo nessa nossa transmissão multiplataformas, né? Estamos agora ao vivo pelas ondas da rádio O Caminho FM, direto do estúdio Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira, que hoje mora no céu. Estamos aí nos aproximando do Natal e a gente convidou o Frei e deu certo, porque a agenda do Frei é corrida, hein, gente? Frei? É uma agenda bastante intrincada, porque eu sou responsável pelo núcleo de pastoral universitária da Universidade de São Francisco, e hoje nós temos 5 campos, né? Bragança, que é o maior campus, com praticamente 8.000 alunos, Itatiba, e 3 campos em Campinas, Swift, USF Cambuí e USF Sagrado Coração, que é na Nova Campinas, que é o último campus que nós abrimos. Então, um trabalho intenso, né? De dedicação diária, mas sempre tempo a gente encontra, né? Graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Disponho. Obrigado por ter vindo. Bom, o Frei Mazzuco, vocês conhecem ele também. Frei Vitório, melhor, Frei Mazzuco? Frei Vitório. Frei Vitório. O Frei Vitório Mazzuco, vocês também conhecem, né, da nossa caminhada, Bragança Paulista, Pedra Bela, e esse ano a pastoral da USF voltou com a gente, né? Tivemos aí a pandemia, então esse ano a pastoral voltou. A gente vai falar rapidamente sobre isso também. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas a gente vai conseguir falar de tudo um pouco, certo? No finalzinho, fica aí com a gente, que o Frei Vitório... vocês vão entender por que a gente chamou o Frei Vitório. Você, ouvinte, você que está acompanhando com som e imagem pelo YouTube, vocês vão entender por que a gente convidou o Frei Vitório para vir aqui perto do Natal. Estamos aí há uma semana do Natal, né? Então, Frei, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez o senhor por ter vindo, e eu queria que o senhor explicasse. O senhor é da Ordem dos Frades Menores. Sim. É uma ordem franciscana. Sim. E só para a gente entender, e o pessoal que está em casa acompanhando, todo frei é padre ou não? Necessariamente não, né? Bom, nós pertencemos a uma ordem religiosa. Existem grandes ordens religiosas, algumas de grande tradição, como por exemplo os beneditinos, os dominicanos, agustinianos, são ordens, né? E a nossa chama Ordem dos Frades Menores. Ela foi fundada no século XIII por São Francisco de Assis. O carisma franciscano, ele é tão vasto, né, tão flexível e voltado única e exclusivamente por ter a forma de vida para o Evangelho. Tanto assim que todas as nossas regras começam assim. A vida e a regra dos frades menores é esta: viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá uma grande liberdade, né, de atuação como vida e missão no mundo. Agora, em primeiro lugar, nós pertencemos a uma ordem religiosa. Então, todo frade, ele é um religioso. Então, todos somos freis. Freis é uma abreviação, o frei é uma abreviação do latim frater, significa o irmão, né? O irmão religioso. Agora, no decorrer da nossa formação, aqueles que quiserem pode também fazer a opção pelo sacerdócio. O sacerdócio para nós é um serviço, uma missão que a gente presta ao povo, mas o nosso carisma principal é ser um religioso. E a ordem franciscana, ela tem vários ramos.
Até como eu falei, pela flexibilidade do carisma, tem a Ordem dos Frades Menores, a qual eu pertenço, tem a Ordem dos Frades Menores Conventuais e tem a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. E um outro ramo chamado Terceira Ordem Regular. Essa é a primeira ordem, que é a ordem que também permite o sacerdócio. Mas nós não somos uma ordem clerical, somos uma ordem religiosa, com a possibilidade de sermos sacerdotes. Agora, tem freis que são padres, né? Eu, no meu caso, eu sou um frei que escolhi o sacerdócio. Então, eu sou religioso franciscano há 50 anos, mas tenho 47 anos de sacerdócio. Então, já que é assim, sua bênção. Deus abençoe, Deus abençoe. E tem a segunda ordem, que é o ramo feminino, fundado por São Francisco e Santa Clara. Chama a Ordem das Clarissas, ou a Ordem das Damas Pobres. E os leigos também, já no século XIII, que se inspiraram tanto no carisma franciscano, os leigos também pediram para São Francisco que eles pudessem, com a sua vida de casado, na sua família, seguisse o carisma franciscano. Então ele fundou a terceira ordem franciscana, que chama Ordem Franciscana Secular, que vive no século, quer dizer, no mundo. Quer dizer, em casa fazem não votos, mas fazem uma profissão, um compromisso com os conselhos evangélicos. Olha que bonito, hein? É isso. Muito bem, estamos conversando para quem está pelas ondas da Rádio Caminho FM, estamos ao vivo com o Frei Vitório Mazzuco, que começou explicando um pouco da Ordem dos Frades Menores, que é a ordem que o Frei hoje pertence, falando sobre se todo Frei é padre, né? Ele explicou isso também para a gente. E quais são as funções que o senhor exerce hoje dentro da ordem e também na Universidade de São Francisco? Isso. Dentro da ordem, hoje eu trabalho na formação continuada ou a formação permanente da CFFB, que é a Conferência da Família Franciscana do Brasil. Por exemplo, a eclesiologia, ela se organiza em conferências. Por exemplo, nós temos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, temos a CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, nós temos a Conferência da Família Franciscana do Brasil. Então, eu sou assessor, esse é um trabalho que eu faço de estar em toda parte do Brasil onde eles me chamam para dar o quê? Essa formação continuada em espiritualidade, mística e fontes franciscanas e clarianas para todos aqueles que fazem parte da família franciscana. Muito bem. E na USF, né, na Universidade de São Francisco, hoje o meu trabalho, ele é exclusivamente como coordenador do Núcleo de Pastoral Universitária. O Núcleo de Pastoral Universitária é o guardião da mística, da espiritualidade e da missão da instituição. De modo que a minha função ali é que a universidade não perca a sua identidade franciscana. A essência. Isso. Muito bem. Frei Vitório Mazzuco aqui com a gente ao vivo. E também você que está acompanhando pelo YouTube. Então você já, na resposta do Frei, alguns já se ligaram por que a gente convidou o Frei. Vocês perceberam que ele falou de São Francisco, a Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis. E a partir daí eu aproveito esse gancho do Frei e pergunto, Frei, São Francisco de Assis e o presépio, o que tem a ver? Muito a ver, né? Porque historicamente ele é o primeiro personagem cristão a montar, teatralizar, visualizar o presépio. Isso aconteceu em dezembro de 1223. Por que ele é o primeiro? Antes dele havia presépio? Havia sim, mas em forma, vamos dizer, de jogral, em forma de teatralização, mas falado apenas por personagens homens. As mulheres não podiam participar, alguns homens até se vestiam de roupa feminina, caso houvesse um personagem feminino, no caso Maria, né? Mas era realmente um presépio falado. São Francisco, em dezembro de 1223, de modo que o ano passado, 2023, nós celebramos 800 anos do primeiro presépio de Grécio.
ele fez na montanha de Greccio, no Vale do Rieti, na Itália, onde ele, inspirado no Evangelho de Lucas, ele teatraliza o presépio, com todos os personagens do presépio. Bom, e a gente tem aqui, você que está acompanhando pelo rádio, você usa a sua imaginação aí, tá? Você que tem um presépio na sua casa, né? E quem está acompanhando com a gente pelo YouTube, com sua imagem, né? A gente tem aqui o nosso presépio, que pertencia ao Padre Lélio, que hoje mora no céu. Vamos começar pelos Reis Magos, Frei? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então vamos trazer aqui os Reis Magos. Sim. Aqui nós temos os 3 Reis Magos. Aqui, para o Frei explicar para a gente. Aqui. Pronto, vamos começar então pelos 3 Reis Magos. Fala um pouquinho para a gente, Frei, por favor. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que o presépio, ele faz parte do grande dogma cristão, que é a encarnação. Encarnar-se significa morar junto, tomar a nossa forma, tomar a nossa pele, a natureza divina que encontra-se com a natureza humana. De modo que o primeiro grande mundo do presépio é a natureza divina. E dentro do presépio também, nós temos a natureza humana com todos os seus personagens. Então o Eric colocou aqui para nós os 3 reis, né? No caso, Baltazar, Gaspar e Belchior. Baltazar era um rei do norte da África, portanto um africano. Quem eram os reis magos, né? Magos não significa que eles eram da magia, mas significa que eles eram alquimistas, pesquisadores, astrônomos, pessoas que norteavam a humanidade através da leitura da astronomia. Portanto, eles eram astrônomos e eles que fizeram os primeiros mapas que ajudaram mais tarde para que os navegadores se orientassem nos mares, né? Podem imaginar, por exemplo, séculos atrás, vamos dizer, 2000 anos atrás, como havia navegação? Não tinha GPS. Sem GPS, né? Sem nada, sem o radar. Era pelas estrelas, né? E, naquele momento, há 2024 anos atrás, havia um cometa. A gente não sabe qual é o nome, pode ser sido Halley ou outro, que periodicamente passam, e eles estavam pesquisando esse cometa. Por outro lado, já havia notícia de que a proximidade do Messias, o messianismo, era uma crença e um caminho de fé muito forte naquele momento. E eles acreditavam, né? E ao buscar a estrela, eles estavam buscando também um ideal de vida para a humanidade. Atravessar mundos, atravessar fronteiras. E eles vieram do Oriente e de vários lugares. Mas eram pesquisadores, pessoas de grande seriedade, que acreditavam que fenômenos naturais são vindos somente de uma força criadora de Deus. Eles eram homens de fé. E a fé sempre faz caminho. Então eles estavam seguindo a estrela. Então eram pesquisadores, astrônomos, alquimistas, né? E por isso eram chamados reis magos, né? Que tinham essa magia do ensinamento. E aí levaram, eles trazem os presentes. Isso. E encontram, agora vamos trazer, Maria, pode Isso. ser? A gente vai montando um presépio, só a água do senhor e um pouquinho para Isso. Isso. Aí vamos pôr aqui então os 3 reis magos. Isso. Aí vamos pôr então aqui Maria. Isso. Pode Maria falar. faz parte do mundo do divino, presente dentro do sagrado. Ao mesmo tempo, ela faz a ponte de ligação entre o mundo do divino e o mundo do humano, né? Maria e, no caso, José. Então aqui nós temos, por enquanto, o mundo do humano, mas no caso de Maria e José, essa ligação fortíssima com o mundo do divino. Falando de Maria, do hebraico, o nome dela é Miriam. Miriam, do hebraico. Mir-Iam. Mir significa aquela que é desejada. Iam, a raiz de Javé. De modo, aquela que é desejada por Deus, né? Então, Maria é um desejo de Deus, né? E nós temos que entender o seguinte: Deus tudo pode. Para Ele tudo é possível, tudo Ele quer,
tudo ele é capaz de criar. Não é à toa que os magos estavam atrás de um fenômeno da criação, que era a estrela, né? Agora, Deus tudo pode, tudo quer. Mas nós podemos perguntar, tem algo que Deus não quis? Talvez seja uma pergunta estranha, mas sim, ele não quis ser pai de si mesmo. Ele quis ter uma mãe, né? E aí surgiu Maria, né? Santo Agostinho diz, ele a fez, né? Ele a fez, né? Então, ela é uma mulher virgem feita igreja, como diz São Francisco. São Francisco tem uma oração linda que ele chama tabernáculo do Senhor, casa do Senhor, manto do Senhor. Então ela representa o sagrado feminino, essa ligação entre céu e terra, humano e divino. Então ela oferece o seu ventre para que ali fecunde o processo da encarnação. Deus toma forma num corpo. Então isso é muito importante para nós. José, por adoção, representa, né, o pai. A paternidade e a maternidade são geradores de vida. O filho é biológico e ao mesmo tempo sobrenatural. De modo que todos os que vivem a paternidade e a maternidade geram vida biológica, mas geram vida ao redor de si. E a vida é cuidada. José, então, é aquele que é o cuidador do maior evento de todos os tempos, que é o nascimento de Jesus, a partir dessa mulher que é desejada por Deus. Além disso, tem um personagem muito importante no presépio, que é o anjo, né? O anjo. Não está aqui, mas está dentro de nós, isso. Está do nosso imaginário. O anjo significa o eco do absoluto, a comunicação do divino. E Gabriel, que em hebraico significa Geverel, significa a energia de Deus, a força de Deus. Maria não teve uma visão, não foi uma aparição. O evangelista Lucas diz, o anjo entrou onde ela estava. Quer dizer, entra na casa dela, pela porta da frente, né? Quer dizer, então Maria e José abrem o espaço, o seu lugar, o seu coração, a sua intimidade, para que Deus realize ali, né, essa força que é realmente o maior milagre de todos os tempos, né? Deus se fez homem, a palavra se fez homem. O presépio também tem o mundo animal, né, representado aqui pela vaquinha, né? Então lembra que eu dizia, né, o mundo animal, o mundo divino e o mundo humano. Tem um mundo, por exemplo, mineral, que são as pedras. Tem todos os mundos, né? Nós temos o boi, o burro, as ovelhas. O mundo animal significa o quê? A criação. Mas a criação por quê? Porque ele nasce, embora se fale da gruta, porque a gruta na espiritualidade antiga significa o ventre, o útero, o seio. Muitos iluminados e iluminadas da história viveram dentro de uma gruta. Mas Jesus não nasceu numa gruta, ele nasceu num estábulo. Era inverno, no outro hemisfério, um inverno muito forte, e as pessoas levavam a sua vaquinha, que era útil para a subsistência, o seu burrinho, e as ovelhas levavam para dentro da casa e criavam um cômodo da casa que era o estábulo, para eles não morrerem de frio. E ali eles davam feno, quando terminava o inverno, soltava. Maria, José e Jesus no ventre de Maria estavam procurando um lugar, porque ela estava grávida, já muito perto do parto, e não havia lugar para eles na região onde eles estavam, que era Belém, porque havia o recenseamento feito por César Augusto. Estava tudo lotado, as pousadas, estalagens, as casas não tinham lugar. E eles foram batendo de porta em porta, ela grávida já, o neném nascendo, a bolsa se rompendo, né? E aí alguém, nós não sabemos quem, abriu as portas da sua casa e falou, não tem vaga, mas eu tenho um estábulo, onde estão os bois. E ele foi colocado então na manjedoura, que é mangiare, né? É onde o animal come. Então está aqui a manjedoura com o capim e o menino Deus, né? E é maravilhoso que esse é um dos aspectos mais lindos da nossa fé. E que encantou São Francisco. A grandeza, a onipotência de um Deus se revela na simplicidade e na fragilidade de uma criança. Porque Deus é assim. Os grandes mistérios vêm na simplicidade. A encarnação aconteceu assim, todo mundo esperava o Deus onipotente, todo-poderoso, né?
como dizia São Francisco, Altíssimo, Glorioso Deus, né? Como diz o Islã, o Deus clemente e misericordioso, né? Como diz o mundo judaico, Deus providente e criador. Todo mundo esperava realmente que Deus viesse na sua grandeza. Ele aparece no escondimento de uma criança, porque a criança, ela é o humano ainda não subornado, é o sonho cristalizado, né, de tudo aquilo que nós sonhamos, porque a criança, ela traz para nós todas as virtudes que têm que ser acordadas dentro de nós. A criança é a expressão mais cristalina de todas as nossas sonhadas virtudes. E Deus faz com que José sonhe, né? Ele tem um sonho. O sonho de Deus era estar entre nós, tomar a nossa forma. Esse sonho se concretiza em Maria, apoiado por José, pela inspiração do anjo, né? Então esse sonho de Deus aparece surpreendendo a humanidade de um modo escondido, né? E os reis foram muito importantes para a sobrevivência dessa criança, porque Herodes tentou enrolá-los dizendo, olha, Herodes não queria concorrência. Porque todo mundo começou a falar, vai nascer o Messias, o Salvador de Israel. E ele pensava que era um ato político. Então o que ele faz? Ele decreta a morte de todas as crianças nascidas naquele mês, naquele momento, naqueles dias. E ele fala, se vocês encontrarem, ele pede para os magos, se vocês encontrarem essa criança, venham me avisar. Mas eles mudam o caminho, eles não voltam, não avisam. E José, avisado em sonho, vai para o Egito. De modo que Jesus sobrevive na verdade. Na verdade dos fatos, na verdade da vida, na simplicidade de uma vida caseira. E aqui nós temos também, né, José, Maria e o menino, nós temos a essência do amor, porque todo amor ele é trinitário. O amor é eu, tu e a terceira realidade maior, que é o espírito do amor. Então, todo amor é trinitário. Para nós virou um dogma. Assim como tem o dogma da encarnação, tem o dogma da trindade. Naturalmente, o amor é sempre eu e tu, e essa terceira realidade que nos fecunda, que é o amor. Aí o cristianismo criou o dogma da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, toda a família tem o pai, a mãe e nós. Nós somos filhos do desejo de amor de nosso pai e da nossa mãe. Então, aqui está José, Maria e Jesus. Portanto, a trindade é encarnada. E o cristianismo é a religião da encarnação. Porque é a religião da encarnação, todos nós só podemos acreditar em algo encarnado, não é uma abstração, é real. Então a nossa fé, ela é caseira, familiar, humana, divina, natural, ao mesmo tempo. Então o presépio, a partir do Evangelho de Lucas, ele passa a ser um encontro de mundos. Todos os mundos estão presentes no presépio, inclusive o mundo sideral, que é o mundo da estrela, que levou os magos lá. Tem o mundo dos pastores, né, o mundo das ovelhas. Tem o mundo, todos os mundos. Eu, por exemplo, trabalhei agora em novembro com um grupo grande em Guararema, aqui perto de Jacareí, o tema, o presépio e seus perfumes. Porque os reis levaram ouro, incenso e mirra. O ouro foi o reconhecimento de que ele é o Deus que vem realmente dourar a história, vem trazer uma coisa preciosa para a história. O incenso era o símbolo ritual de que a fumaça que sobe ao céu com o seu perfume faz com que a natureza humana toque o divino. E a mirra, ela era usada realmente para perfumar o ambiente. Eles sabiam que eles estavam no estábulo, eles precisavam da mirra para perfumar aquele lugar, porque tinha todo o cheiro dos animais. Então, a gente também tem que sentir o cheiro das coisas, né? Por exemplo, para nós, a nossa escola da nossa infância tem um cheiro que não sai. A casa da avó, por exemplo, tudo fica. Então, quais os perfumes do presépio? Nesse sentido, para a gente abrir a nossa sensibilidade, os nossos sentidos. Tem um místico alemão chamado Meister Eckhart, ele fala, Deus degusta-se nos meus sentidos. Deus tem que ser percebido no ouvido, nos olhos, na fala, no tato e no olfato, né? Então, tem que perceber o cheiro de Deus que passa nesse sentido. Então, tudo isso está presente no presépio. Isso. Bom. A realidade é muito bonita. Gente, dizer o que depois disso? Não é? Dizer o que depois disso? Eu vou pro finalzinho e eu volto. Okay.
eu já ia fazer um convite para o senhor analisar com carinho. Certo. A possibilidade da gente ter uma mensagem do Frei na rádio, na TV FNP no YouTube. Então, e depois dessa explanação do senhor aqui, dessa explicação do senhor, tão rica, tão bela, tão inspirada, eu reforço reforço em mim o desejo de fazer esse convite para o senhor, para que no ano que vem a gente tenha, sei lá, uma vez por semana, uma mensagem do Frei, isso. A palavra do Frei, alguma coisa. Estou à disposição de vocês, eu posso fazer isso com muito carinho. Combinado, então? Combinado. Olha aí, gente, então aguardem, hein? Frei Vitório na nossa programação multiplataforma, rádio, TV, Jornal de Bragança e Região, Jornal de Extremo, enfim, tá? E diante de tudo isso que o Frei Vitório falou pra gente, nós temos mais alguns minutinhos, que daqui a pouco vem o Santo Terço, e aí a gente não pode invadir o Santo Terço, porque senão eu sempre digo que o Padre Lélio lá do céu vai ficar bravo, a Dona Lília também. Diante de tudo isso, gente, que a gente sempre fala, a importância de ter um presépio em casa. Não necessariamente como esse, que pertencia ao Padre Lélio, que é um presépio bem bonito, eles têm aqui roupinhas e tal, mas a importância de você não deixar passar, né, Frei, esses dias que antecedem o Natal sem um presépio em casa. Diante de tudo isso que o Frei Vitório falou pra gente, vocês percebem a importância de ter essa representação na sua casa, na sua empresa, no seu estabelecimento? A gente percebe que, infelizmente, em alguns lugares isso está ficando em desuso, né? Sim, certamente. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, eu vejo algumas prefeituras que fazem questão ainda de, principalmente em frente à catedral, geralmente a igreja matriz, né? A catedral não, a igreja matriz da cidade, monta um presépio, né? Isso é tão bonito. Então, que nunca a gente perca a essência do Natal, e o presépio ele mantém isso vivo. E como bem disse o Frei, São Francisco de Assis tem tudo a ver com isso. Inspirado, ele trouxe essa representação, e aí hoje a gente tem os presépios por conta de São Francisco de Assis, que criou a Ordem dos Frades Menores, a qual o Frei Vitório faz parte. Frei, puxa, olha, só tenho que agradecer o senhor, fica à vontade aí, nós temos mais alguns minutos, fica à vontade para o senhor deixar uma mensagem, e, puxa, sem palavras, estou muito feliz com o senhor, com a visita do senhor. Obrigado, Eric, por essa oportunidade, e a todos os que estão nos acompanhando aqui pela mídia. É uma verdade. Presépios, eles são montados. E, normalmente, eles são desmontados a partir do dia 6 de janeiro. Agora, você pode guardá-lo numa caixa, mas ele não sai do coração. O presépio não sai do coração. Porque a gente não se apaixona diante do vazio. Todo mundo se encanta com as belas paisagens das montanhas de Minas, de uma praia, do litoral. Esse lugar aqui que nós moramos, Bragança, essa região bragantina, tão próxima aqui também da divisa com Minas, uma paisagem linda. A gente não se apaixona diante do vazio. Então, o presépio, ele é a paisagem de um grande encontro. Deus quis ter um lugar. Isso é muito importante. Então, o ano inteiro, ele vai estar na nossa mente, né? Porque é o modo como Deus se fez casa, né? Deus veio morar entre nós. João, no prólogo do seu evangelho, ele fala, o verbo se fez carne. O verbo significa o logos. A comunicação divina tomou forma no corpo. O amor sempre toma forma no corpo. Então o presépio representa que o amor deixa constantemente marcas. Então o presépio é uma grande síntese do melhor de Deus e do melhor do humano e do melhor de todas as coisas que se encontram ali. Como eu dizia, o evangelho é o encontro de mundos. O mundo vegetal está ali, as pessoas colocam as plantas, né? O evangelho de Lucas descreve, não com tantos detalhes, mas diz, olha, é o grande momento da alegria, né? Então é uma coisa que não agride, né? A beleza e a simplicidade desse menino não agride. E os presépios hoje estão em todos os lugares. Talvez tenha diminuído, mas está lá. Nas casas, nas praças, nos shoppings, nas lojas. Todo mundo monta um presépio, ele está lá. E ele é uma evangelização sem precisar de palavras. São Francisco tem uma frase muito linda, que ele diz assim, pregue o evangelho. Se precisar, use palavras.
Mas o evangelho não, o presépio e o evangelho não precisa de palavras, já está aqui diante dos nossos olhos. Então, todo o presépio ele evangeliza naturalmente, né? Sem precisar de palavras, né? Porque está sendo visto aí, é uma coisa onde nós estamos em cada personagem. Então nós temos que entrar em cada personagem. Então o presépio, mais do que um fato, ele é um modo de ser. E da gente sempre relembrar o que aconteceu naquela noite. Isso. Né? Da gente sempre Exatamente. Voltar 2020 e poucos anos atrás, no caso 2024 anos atrás, né? Depois quem vai ver esse vídeo outro, tantos anos depois, né? Voltar milhares de anos atrás e, puxa, teve um dia que aconteceu isso. Né? Foi mais ou menos assim, e nesse dia chegou Jesus de Nazaré. Não é? E ficou tão bonito aqui, você que está acompanhando pelo YouTube, ficou bonito aqui o nosso presépio aqui, e o Frei deu uma linda explicação para a gente. Frei, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, tá? E aproveito para desejar a todos e a todas, né, que nos acompanham aqui, né, pelo YouTube, pela rádio, um Natal abençoado, um Feliz Natal para todos. Né? Amém. Muito obrigado. Amém. Paz e bem. Paz e bem. E a gente espera, depois já deixo o convite aqui, eu faço assim, viu, Frei? Para não correr o risco de dizer assim, não me convidou, eu já faço o convite ao vivo. Então já estou deixando um convite aqui para o senhor voltar daqui um tempinho para a gente falar da caminhada Bragança Paulista Pedra Bela. Então, eu vou estar fora em janeiro, tempo de férias e tempo também de retiros que eu vou orientar, mas fevereiro estou à disposição. Então a nossa caminhada é em março, né? E aí o Frei vai estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a caminhada, né? Seu Jaime, beijo no coração do senhor, viu? Então, legal, maravilha. Frei, mais uma vez o nosso muito obrigado, mande um abraço a todos lá da Universidade de São Francisco, da Ordem dos Frades Menores. E, poxa, olha, que o senhor esteja mais vezes aqui com a gente, seja aqui no estúdio, seja gravando e mandando os conteúdos pra gente aí, colocar no YouTube, aqui na nossa programação. Vamos ter o Frei mais perto aqui, mais próximo da gente. Beleza. Porque eu vou dizer uma coisa pro senhor. O Padre Lélio, eu tenho certeza que ele está muito feliz com o senhor aqui. O Padre Lélio, a última paróquia que ele esteve foi a São Francisco. Sim. E ele sempre esteve muito próximo da Universidade de São Francisco, da Ordem dos Frades Menores. Então, inclusive, quando a emissora não tinha programação 24 horas, eu não tinha programado de falar isso aqui, né? Mas o senhor quer, então. A programação abria e encerrava. E eu me lembro que encerrava com a oração da paz, ou abria com a oração da paz, eu não lembro. E já aproveitando que o senhor está aqui, se o senhor puder fazer a oração da paz, que é a oração de São Francisco, para a gente também, que eu lembro muito quando na nossa programação tinha isso, né? Ou abria, acho que abria e encerrava com a oração da paz. Isso. Então eu queria pedir para o senhor, para a gente encerrar agora, a oração da paz. E Padre Lélio, eu sei que o senhor está feliz daí, viu? Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Puxa, muitíssimo obrigado, viu, Frei? Muito obrigado mesmo. Você que está acompanhando pelas ondas da rádio, a gente vai encerrando aqui. Eu também não
não estava combinado, eu não tinha pensado nisso, mas eu sinto no meu coração agora. Deixa eu mostrar pro Frei aqui. O tal franciscano. O tal franciscano que... Nós podemos também fazer um programa no ano que vem só falando sobre o tal, o grande significado que isso é incrível, uma coisa assim, uma força extraordinária. Então... Na Europa ele é muito usado como um grande símbolo de força, de proteção. E viu? Graças a Deus, estou muito feliz com a vinda do senhor aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Disponha sempre. De coração, de verdade. Deus abençoe. Tá bom? Obrigado. Agradeço a Deus pela amizade do senhor, por ter conhecido o senhor, pela nossa caminhada, pelo senhor estar aqui, e desejo ao senhor também e toda a família um santo e abençoado Natal. Muito obrigado. Tá bom? Gente, foi melhor do que eu imaginei. Sempre é assim, o nosso Senhor sempre nos dá muito mais do que a gente pede. Então eu quero agradecer mais uma vez ao Frei, agradecer você ouvinte que está com a gente, agradecer você que está acompanhando pelo YouTube. Se você gostou, deixa o seu like, seu gostei, compartilha, manda para os seus contatos, grupo do WhatsApp, grupo da família, compartilha nas suas redes sociais também, tá bom? Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreve, você não paga nada, é só se inscrever aí para você receber outros vídeos e no futuro receber os vídeos aí, as notificações dos vídeos, quem sabe, hein? Olha aí, do Frei Vitório Mazzucco, também aqui na TV FNP, tá bom? Valeu, obrigado você que está acompanhando aí pelo YouTube. Até a próxima.